Cara, alta performance é uma decisão. Alta performance é eu quero viver a minha melhor versão, eu quero viver alta performance. É uma decisão. Todos nós, Yuri e Vini, nós temos um senso de justiça, mano, que nos autoriza ou nos desautoriza. Tem pessoas que até chegam, mas aquela voz fala: ei, esse lugar não é teu não, cara. Olha aqui, isso é uma fraude. A forma como você sai de uma empresa é exatamente a forma como você inicia outra. E as pessoas precisam entender isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje nós temos um convidado de peso, um cara que sabe tudo sobre alta performance, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre empresas. É um cara que tem uma grande participação na minha história. Muitos de vocês já ouviram eu falar dele, porque esse cara é muito relevante para mim. Hoje nós teremos um treinamento incrível sobre business, negócio, alta performance e com certeza vai agregar muito na vida, né, não, Vini? Com certeza, cara de alto nível conhecimento, está por trás de grandes empresários, por grandes celebridades também. É um cara que mentora empresário, que mentora atleta e tem uma estrutura de mudar as pessoas pela mentalidade. E é um grande empresário que também está arrebentando. O primeiro ano, carreira solo, está arrebentando aí, que é o Zé André. Fala, Zé! Fala, Zé. Junto, uma honra para mim estar aqui. Hoje é noite de aprendizado, né, de contribuição. A gente vai Maravilha. trocar tudo. Eu tenho certeza que a galera que estiver com a gente vai sair Maravilha. com muita coisa boa para aplicar imediatamente, sem blá blá blá, né? Direto ao Com ponto. certeza. Vambora. Vamos liberar o ouro hoje aqui? Pô, Bora. vambora, quebrar tudo. Vamos lá, para começar, Zé. Tu é o cara da alta performance, né? Você treina aí grandes atletas, né? Não só atletas, mas também grandes empresários. O que é alta performance, irmão? Cara, alta performance é uma decisão. Alta performance é eu quero viver a minha melhor versão, eu quero viver alta performance. É uma decisão. Alta performance ela é precedida por renúncia, mas ninguém quer falar isso, né? Não vende, isso não é vendável. Se chega na internet e fala assim, cara, tu quer viver alta performance? Eu quero, beleza, então vamos viver junto. Alta performance, mas ninguém está disposto a pagar o preço. Você não pagou um preço para estar vendo o que você está vendo hoje? Você também? Eu também. E pago ainda. Eu estudo todo dia, Yuri, eu estudo todo dia. Então, alta performance é precedida por renúncia. Eu chego para um atleta e falo, meu irmão, você quer lutar no UFC? Tem uma vida normal. Vou falar isso? Ah, come batata frita, dorme a hora que você quer. Não, eu vou falar pro cara, meu irmão, você quer ser campeão do UFC? Você quer ganhar essa luta? Vamos preparar para a gente merecer ganhar essa luta? Então você vai dormir cedo, você vai ter uma alimentação saudável, você vai ter uma preparação que justifique você chegar na alta performance. Todo mundo quer viver a alta performance e as benesses da alta performance, mas ninguém está disposto a pagar o preço da alta performance. Então, é uma decisão, alta performance é precedida por renúncia, e você não pode faltar para viver alta performance. Disciplina, consistência. Disciplina, consistência e resiliência. Sem isso, impossível viver alta performance. Cara, tu falou uma coisa muito interessante, eu quero fazer um gancho com isso, eu quero que a gente entre mais, aprofunde mais nisso, porque isso é muito importante. A gente vive um mundo de muitos direitos e poucos deveres. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Treine, você precisa treinar para merecer. Então o que eu vejo acontecer, Zé? A galera abrindo a boca e falando, eu mereço ter sucesso, eu mereço ser próspero, eu mereço faturar 1 milhão, eu mereço, e fica lá, eu mereço, faz espelho, eu mereço. Isso funciona? Funciona se tiver uma ação. Funciona a curto prazo, que não funciona. Isso Fala não mais funciona. sobre isso. Isso não funciona. Eu vou exemplificar aqui uma coisa que talvez eu nunca externalizei, vou externalizar aqui. Eu fui contratado, essa família toda já me contratou, é do Paraná. Hoje essa pessoa é CEO de uma grande empresa, material hospitalar lá, e está comigo até hoje, está no meu mastermind. E ela me contratou para tratar o filho, para estar com o filho. Então eu vou contar a história do filho. O filho estava fazendo, a Agda sabe essa história, estava fazendo prova para uma universidade em Londres. E ele nunca conseguiu exaurir o conteúdo, ok, programático para ir para a prova. Então ele já ia com um sentimento bom ou ruim? Ruim, porque ele não fez o que tinha que ser feito. Beleza. Então ele reprovou 2 ou 3 vezes. E eu fui contratado para ajudar ele para passar para a prova. Eu olhei para ele, olhei no olho dele e falei assim, irmão, a gente faltam, sei lá, 2 meses para a prova. Você consegue exaurir o conteúdo? Não. Tá. Então vamos fazer o seguinte, nesses 2 meses, o que você consegue? Ah, isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar isso aqui como se nunca tivesse existido? Esse conteúdo que você não vai conseguir dar conta? Vamos, tiramos. Pá! Yuri, separei o conteúdo, semana a semana a gente dava o check. Então, semana 1, conteúdo tal, check. Semana 2, check. Semana 3, check. Semana 4, check. Semana 5, check. 6, 7, 8, 9 semanas. E ele ficou 2 dias só revendo matéria para ir para a prova.
teoricamente, eu preparei ele foi para a prova da mesma forma que ele sempre foi, não foi? Porque Sim. ele não exauriu o conteúdo. Só que, emocionalmente, psicologicamente, esse cara estava o quê? Que ele se comprometeu Forte. comigo, ele o quê? Cumpriu. 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 Semana a semana. Ele foi para a mesma prova. Só que agora, qual o sentimento dele? Eu fiz por onde e eu mereço agora ser aprovado nessa prova. O que aconteceu? Passou? Passou. Entendeu a diferença? Todos nós, Yuri e Vini, nós temos um senso de justiça, mano, que nos autoriza ou nos desautoriza. Tem pessoas que até chegam, mas aquela voz fala: ei, esse lugar não é teu não, cara. Olha aqui, isso é uma fraude. Ou então, viu o que você fez? Você roubou fulano. E por isso que a trajetória, eu conheço homens e mulheres de sucesso pela trajetória. Tem que ter um histórico, cara. E essa galera hoje em dia quer a coisa imediatista. Tem que ter um histórico que justifique. Pô, o cara fala: pô, Zé, tu é o cara da alta performance? Sou. E aí começou quando? Falei: meu irmão, comecei há 11 anos. Sabe esses livros que você está lendo hoje? Já li todos, algumas vezes. Eu estudo todo dia. Já atendi centenas de empresários, centenas de atletas, artistas. Então, justifica eu estar no topo e cobrar o que eu cobro hoje. Sim. É diferente? Sim. Entendeu essa parada da prova? Ele se comprometeu e cumpriu, se comprometeu e cumpriu. Então ele foi autorizado a passar. Você também sente essa autorização quando você trata da tua história, quanto você já estudou, a cobrar o que você cobra? Você tem esse sentimento quando você... Total, Legal. total. E nós Legal. todos, e você fala muito bem disso, né, Yuri? Você é um expert nisso. O que faz a pessoa não cobrar um high ticket é o não merecimento daquilo merecimento. ou o senso de justiça que todos nós temos. Então é o seguinte, cara, o que eu estou recebendo é maior que eu estou te entregando, Sim. me gera um incômodo, faz com que eu não seja forte na venda. Porque, cara, tá desequilibrado, não tá justo, eu estou te entregando menos. E Sim. se eu tenho esse sentimento de estar te entregando menos, fica fake essa venda, sacou? Sim. Sim. E aí você aumenta seu merecimento para poder cobrar. Total, aumento Pro do que- merecimento, me sinto confortável com aquilo. Eu Legal. fiz isso com uma pessoa que hoje até está num cargo de direção lá na ex-empresa que eu estava. Ela, eu não consigo vender, não consigo vender. Aí eu falei: tá, que curso que você já fez comigo? Aí ela fez 8 cursos. Tá, esse curso aqui, o que você teve de ganho? Ela anotou. Fiz ela anotar, um por um. Curso tal, o que você teve de ganho? Isso, isso, isso. Curso tal, o que você teve de ganho? Isso, isso, isso. Nos 8 cursos, ela elencou o que ela teve de ganho em cada curso, beleza? Sim. Aí eu falei assim: agora você vai quantificar, ou seja, precificar cada ganho. Quanto você pagaria por cada ganho daquele? Aí a pessoa começou a somar. Aí você pagaria tanto, você pagaria tanto, pagaria tanto. Falei: agora soma. Uau. Aí ela somou. Deu um valor? Tá. Quanto você vende esses cursos todos? Na época era 27 mil, 30 mil. Tá, deu 30 mil. Quanto você pagaria por esse ganho? 100 e poucos mil? Tá barato, né? Tá muito barato, você vende, não tá não? Sim. Isso explodiu a cabeça dessa pessoa, essa pessoa se tornou, na época, uma treinadora, a que mais vendia Que em legal, treinamento. cara. Que legal. Legal. Era a crença, não era a técnica, era a Tudo crença é do. crença. Total. É Tudo toda é crença, né? sabe? Hoje eu entrei numa reunião, né? E, cara, hoje foi assim, eu acordei incomodado, né? Porque a gente tem uma meta na empresa que não foi atingida ainda, né? De bater 2 milhas no mês. E eu acordei incomodado com essa porra. Falei, cara, o que tá acontecendo, irmão? Porque quando a gente entra no mundo do autoconhecimento, né? A gente se questiona, né? Falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a analisar os meus comportamentos. Eu comecei a negligenciar muitas coisas que eu fazia. Por quê? Comecei a ganhar dinheiro. Moro numa boa casa. Tô com um bom carro. Tenho uma vida boa. Almoço onde eu quiser. Janto onde eu quiser. Viajo pra onde eu quiser. Tenho uma boa conta bancária. E eu comecei a negligenciar coisas que eram princípios importantes. Como, por exemplo, cara, mentalizar. Comunicar. Se não fizer Eu isso, comecei a negligenciar. E aí eu me perguntei, será que eu tô travando os 2 milhões da minha empresa? De repente o problema sou eu, pô. Posso dar uma sugestão? Pode? Você sabe que mentalidade eu conheço um pouquinho, né? Aham. Eu te conheço muito. Sim. Talvez eu te conheço mais do que ele te conhece. Com certeza. Com toda certeza. Com certeza. Também. Você tinha alguns decretos sobre sua vida. Principalmente de faturar 1 milhão por mês. Uhum. E aí você não mediu esforço para chegar no 1 milhão. E você chegou.
todo decreto sobre a nossa vida passa a ser o nosso teto. Forte. Todo decreto sobre nossa vida passa a ser o teto. E eu vou explicar depois o que eu faço nas empresas. Como você chegou num milhão, que era um decreto há 3, 4, 5 anos atrás, para você, Faz a sentido. sua frequência está no milhão. Você não está na frequência dos 2 milhões ainda. Porque existe um decreto em cima da sua vida, te levando a no máximo 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão. Você não está hoje na frequência dos 2 milhões. Para você ir para os 2 milhões, você vai ter que anular esse decreto. Vai ter que nascer um outro Yuri da frequência dos 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. É uma outra energia, é tudo diferente. Se você não fizer isso, e aí eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Eu tenho um trabalho muito legal com empresário, muito legal. Né? Eu faço os caras realmente serem bem-sucedidos, ganharem muito dinheiro, de verdade. Eu tenho N casos de sucesso. E eu peguei alguns casos, Vini, que eu fazia tudo que eu sempre fiz nas outras empresas. E o cara não ia. E aí eu tive um estalo. Falei, cara, você pode pegar a tua missão, visão e valores para mim? Aí ele trouxe. Missão, visão e valores. Missão legal, valores legal, foi olhar a visão. Sabe qual era a visão da empresa dele? Qual? Exatamente o cenário que ele estava vivendo. Então ele atingiu e não Então, assim, tinha mais visão. quando né? você construi uma empresa, você tem uma visão. Construiu a Full Sales. Porra, talvez seja isso. A Full Sales, cara, nosso objetivo é faturar R$1 milhão, representatividade, ter tantos E durante acelerados. quanto tempo a gente falou isso? Você falou isso umas 500 vezes já para mim. Eita, Então, tá caindo ficha aqui. Eita, Yuri. Tô travando. Tá travando. você de ganhar rapaz. dinheiro. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? você 2 falou para milhões mim por isso umas mês. 500 vezes. Então, esse decreto e essa visão passa a ser o teto de bronze da empresa. O que eu fiz? Irmão, vamos fazer o seguinte, você vai continuar fazendo exatamente o que a gente combinou até agora. Vamos reescrever a tua visão? Vamos. Era regional. Agora a tua visão é ser uma empresa de representatividade nacional. Com tantos não sei o quê, com faturamento. Aí eu desenhei para ele uma nova visão. O que aconteceu com a empresa dele? Decolou. Eu não fiz mais nada, porra. Eu não mudei nada. Eu só mudei a visão. E o cara explodiu e foi para o próximo nível, porque existia um decreto sobre ele. Entendi. Lembra do milhão? Lembro. Fora. Reprogramação. Total. Reprogramar e eu vejo isso, Zé, como você mudar a mente, tudo destrava. E você vê isso acontecer e acontecer várias vezes. E tem gente que acha que não é. Uma das coisas que já muito falaram pra gente no nosso programa, que a gente lida com o empresário, é fazer algo pra mentalidade. E muitas vezes esse trabalho é a gente que faz. É o Yuri que faz, é eu que faço. E às vezes isso é mais importante até que a técnica. Total. Eu tenho certeza que muito empresário que está travado com a gente ou sem a gente, no mundo afora, é porque não destravou a mentalidade. E dos 10 minutos que a gente está aqui no podcast ou menos, cara, pra mim isso aqui é uma aula brutal. Então a pessoa que está em casa deve estar pensando, cara, o que eu decretei lá atrás que está me prendendo? E é batata. Se tu decretou um teto, é aquele teto que você fica. E você pode provar por milhares de casos, centenas de casos que você já tratou. Né? E você estava falando outro dia, agora, né? Você falou que estava lidando com um bilionário, né? Você estava numa mesa com um bilionário. E eu queria aproveitar e te perguntar, qual que é a diferença de pensamento de um cara desse que gastou, pode dizer o valor, não sei, Pode. 40 mil reais numa garrafa de vinho, num jantar contigo te presenteando para um cara que está fazendo lá seus milhões, por exemplo? Primeiro que o fluxo do bilionário é um fluxo diferente do milionário. O fluxo é invertido. Os negócios procuram. O dinheiro, ele atrai o dinheiro. Ele não é um hunter, sabe? Ele deixa de ser um hunter para ser uma pessoa que escolhe. Eu tenho uma metáfora no meu treinamento que eu boto um cara com um taco de beisebol. Essa é muito legal. Com um taco de beisebol. Então, é um empresário, totalmente vestido de terno, num estádio, com um taco de beisebol. Aí a galera fala, o que é isso, Zé? O que é isso? Pô, não tem nada a ver. Eu falo, cara, esse é um empresário. Aí eu falo, vocês entendem de beisebol? Aí os caras, não. Você acha que o cara que rebate do beisebol, ele rebate toda a bola? O que você acha, Vini? Ele quer rebater toda a bola? Acho que não, né? Claro que não. Então, ele deixa a bola boa, passa. A bola mais ou menos, passa. A bola muito boa, passa. Agora, quando vem aquela bola perfeita para ele rebater, para dar o arco, para fazer o home run, ele se esforça para isso, não é isso? Sim. E essa é a metáfora de um bilionário. Ele não vai em bola boa,
nem bola boa, ele só vai na bola excelente, porque ele sabe qual é a bola excelente e ele tem a energia. O taco, o que que é o taco tá em cima? É ter caixa para poder investir, é ter oportunidade de mão de obra para ampliar, Sim. é ter gestão. Então, o taco tá aqui, deixa passar qualquer bola, vai na boa. E eu acho que o cara que está fazendo 1 milhão, o 2 milhões, até o 3 milhões, a ânsia dele de vencer 1 milhão, ele é pouco seletivo na bola que ele vai rebater, coisa que um bilionário, ele sabe a bola que ele vai rebate, que vai dar o home run, que vai chegar na ordem de grandeza que ele quer. Então Ordem são de grandeza. coisas escaláveis, coisas que possam multiplicar. Então, generosidade, outra coisa, um bilionário, ele tem a visão de pessoas, ou seja, ele não faz negócios sozinho, ele dilui o risco com especialistas. Pega essa chave pode Uau. mudar a vida de você que está assistindo. Um bilionário, um cara multimilionário, ele faz negócios com especialistas naquelas áreas para diluir o risco. Ele sabe que ele não vai dar conta daqueles negócios todos. Então, no seu caso, pô, quem é que sabe mais da estratégia que você tem, desse mapa mental? É você. Então, se tiver que montar um negócio, cara, você é o CEO desse negócio. Olha que loucura, eu saio da cadeira da importância e boto você como o mais importante. Vou montar uma empresa de vendas de comercial. Cara, você é o CEO. E eu sou o quê? Eu sou o cara aqui do lado de você. E aí, esse é a mente do cara bilionário, multimilionário. Já o cara milionário, ele quer ser o CEO, o mais importante, o mais proeminente de tudo aquilo que ele vai fazer. Sim. Então ele é limitado. Sim. O bilionário fortalece as pessoas e o milionário... As pessoas certas. Sim. Os especialistas. Sim. E o ele se milionário cerca de fortalece ele especialistas. mesmo. E o milionário está querendo ele. Não, é Correto, meu né? Instagram, é minha identidade, é não sei o quê, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer, eu sou o cara. E essas pessoas que estão no Instagram, esse bilionário, por exemplo, Não tá nada. tá nada. Não Só tá nada. tá fazendo Ao negócio. contrário. Sim. Não quer nem aparecer, né? Não. Eu acho isso muito Ele interessante, vai cara. buscar os caras bons, como você, como eu, como Sim. ele. Os milionários que vão fazer cada vez se tornar mais bilionários. Eu tive a oportunidade, José, de morar num condomínio assim de luxo, que é o Reserva Una aqui na Barra. E, cara, tinha gente com apartamento de 5, 8, 9, 10 milhões. Cara, ninguém no Instagram. Ninguém. E tu vê um grande cara de seguros, outro um grande cara de porto. E a gente vê muita gente no digital que pô, vai pro Instagram e tal, até tem muito sucesso, mas o teto, né, dessa galera, ele é muito baixo ainda. Muito. Tem muita gente que não aparece, que é muito mais empresário e ganha muito mais dinheiro, não necessariamente aparecendo. A gente entrevistou um cara aqui, que veio no podcast, que é um cara que faz 130 milhões por ano, tá há muito tempo jogando o jogo. O tempo também ajudou ele tá há 20 anos nisso. E ele começou agora a entrar no Instagram, tem 8 mil seguidores. Talvez o Zé conheça o Davidson Nelson, da Ballroom. Sei. Aquele que eu conectei com a Carla. E olha que interessante, ele tá criando o Instagram só para atrair pessoas. Não atrair, ele atrai negócios também, mas não é para vender nada, é para atrair pessoas para colocar no negócio dele. Ele só fez por causa disso. Mas é esse o jogo. É esse jogo. Esse jogo. Talvez você não sabe, eu estou 1 ano fora, né, da última empresa que eu trabalhei, que eu fui diretor lá por 10 anos, 11 anos. Esse ano eu abri 7 novos negócios. Quais frentes tu abriu? Imobiliário. Estou montando a maior imobiliária do Brasil. Vai ser a Uau. maior do Brasil. Escalável, a gente vai abrir em tudo que é lugar. Consultoria, Uau. trouxe do Nordeste. O Caio, lembra do Caio? Estava lá palestrando. O Caio trabalhou em Big Four, veio lá de Fortaleza, eles são benchmark lá em Fortaleza. É o Caio da Nordeste. PRG? PWR. PWR? Que agora é da Faros, e eu sou sócio deles aqui no Sudeste. Eu lembro do PWR. Franqueadora, rodízio de comida de festas. Franqueadora, rodízio de comida de festas. Comprei 10% da Carla Junger, lá da fábrica de doces. Comprou? Comprei. Então, assim, ampliei o meu leque de possibilidades. E no mesmo pensamento, na mesma vibe, na mesma frequência dos milionários, multimilionários, que é o quê? Você é especialista nisso? Toca. Você é especialista nisso? Toca. Você é especialista nisso? Toca. Você é especialista... Sabe? Legal. Abri um escritório de advocacia com o Renan, Uau. que é um especialista também. Vários negócios. Um ecossistema. Lembra do ecossistema que a gente conversou? Estou montando esse ecossistema, os meus mentorados chegam, vejo uma oportunidade de negócio, boto sempre uma pessoa responsável e montei aquele ecossistema de indicação da plataforma, ficou pronta, né? O Alan Brusque toca.
Então, 7 novos negócios com pessoas com uma habilidade absurda para aquilo, ou seja, top players daquilo que eles já fazem, e eu ali com o Smart Money, eu sem menor necessidade de ser o ator principal, Legal. que é um exercício para mim, para você, né? Uhum. Nosso, de não ser o principal. E eu estou ajustando a terra para 2025 ser o melhor ano da minha vida até então. Legal. E só tem um ano que você saiu. Pode É. falar empresa ou Posso, só você claro. tá? Um ano que eu saí da Febracis, Só sou um ano muito que fez grato. da Febracis. Muito grato. Inclusive, fui no Método X esse ano. Eu vi que você foi No lá. último ano, foi mixed feeling, né? Eu sei. Assim, Imagina. porque, cara, tinha aquela situação lá com as pessoas que lá estão, que não estava bem resolvido, e como é que seria a minha chegada, apesar de eu ter saído bem abençoado, mas fui recebido com muita honra, fui no camarim, falei com o Paulo, falei com a Camila, Paulo mandou o coraçãozinho do palco pra gente, família dela nos receberam como se nós estivéssemos lá. Você era o top 1, né? Da Febracis ou top. Falar Hoje. isso aqui, tava entre os melhores. Tá, tu entre os melhores. Tava entre os melhores, Sim. Tá. com certeza. E aí você montou, foi pra carreira solo, montou uma empresa aí de desenvolvimento, né? Por dizer assim, e business também, que foca em business, de 5 milhões ao ano, que é um excelente start. Fora isso, imobiliária, que é super escalável. Cara, imobiliária, cara, tem cara que ganha 1 milhão por mês com imobiliária. Cara, eu vou montar um esquema de mulher. Pra você ter uma ideia, eu fiz alguns chamados no Instagram, quando eu falei, gente, e eu mostrei uma coisa, falei, modelo de expansão da imobiliária, criei um modelo que é um modelo mais automatizado, investir mais na parte de automação, marketing digital, uma coisa que não existe, né? Não tem. Que não existe. E aí, quando eu falei da expansão da imobiliária, olha que loucura, eu estava falando pra gente lá, né, que estava se candidatando para entrar na imobiliária, o cara falou, eu quero expansão não sei aonde, eu quero expansão não sei aonde. Então, a gente está focando no modelo de expansão de sociedade, não de franquia. Sim. E a gente vai ter a secretaria de vendas, vamos ter a parte jurídica, tudo centralizado, o cara só tem que vender. Exato. E a gente dando toda a tecnologia, de know-how, de funis, de tudo, para que o cara possa escalar. Então vai ser muito legal, vai ser disruptivo. Claro, legal. É, E isso é começar o que interessante. no Rio de Janeiro ou vai começar nacional? Começa no Rio e vai expandir, aí não tem limite. Legal, cara. Tem sócio então nessa junto contigo, né? Claro que tem. Legal. Agora, massa, cara. irmão, Massa. sozinho, Sim. eu abri Rio de Janeiro, Niterói, Juiz de Fora, Lisboa e ajudei em Madrid. Cheguei no meu topo. Minha alimentação, eu tô fora. Sozinho, Madrid, que legal, cara. Madrid. sozinho. E você é a pessoa que tem esse coeficiente do negócio performar mais, porque você mexe a cabeça do time, mexe a cabeça do empresário, e isso tem seu valor. E Zé, cara, eu tava falando com o Yuri mais cedo, né, que é incrível como a gente que é empresário sabe fazer e já tem a frequência para atingir, apesar, né, de 5 milhões para ter grande player achar que é pouco, mas é o primeiro ano. O cara que veio aqui, cara, primeiro ano dele foi péssimo, e segundo ano foi péssimo, terceiro péssimo, só que depois de 9 anos o cara já tá com 130 milhões de VGV vendido. Então é muito legal como você pegou toda a bagagem que você tinha, começou do folha em branco, né? Começou e já executou o que você está fazendo. O que você vê que o Zé teve em relação a vários empresários que abrem e não tem esse resultado? O que você já tinha e agregou e já acelerou muito o teu negócio aí de desenvolvimento e esse negócio que você está abrindo aí esse ano? Vini, eu vou falar uma coisa muito pouco falado, mas é o mais importante de tudo. Acho que eu nunca vi ninguém falar isso. A forma como você sai de uma empresa é exatamente a forma como você inicia outra. E as pessoas precisam entender isso. Isso é muito forte, isso é muito sério. Talvez, olha, esse podcast tem que bombar, porque eu estou contando coisa aqui que eu não contei para ninguém. Mas eu vou contar como que eu saí da Febracis. Eu liguei para o Paulo, falei, Paulo, eu queria falar contigo, cheguei, e aí o Paulo estava no meio do Poder da Ação lá no estádio, marquei com ele, tinha gente na casa dele, e aí fiquei mais um dia em São Paulo, cheguei lá, estava toda a família, que eu amo a família, sou apaixonado, tenho uma relação, sabe, de amizade íntima. Na casa dele em Alphaville, tinha uma mesa gigante, comida pra caramba, todo mundo me abraçando, e eu fui lá para falar que eu estava saindo. Eu sentei, Vini, e não consegui falar nada. Comecei a chorar, engasgado, comecei a chorar. E só falei assim, Paulo, meu tempo aqui acabou. E não conseguia mais falar nada, não comi nada, nem nada, né? E ele, pô, tem certeza? A Camila falou, poxa, de repente sai da gestão, a gente tem... Ela ia falar, inclusive, o Paulo ia falar, inclusive, que o Método X voltaria para o Rio, talvez seria uma coisa para eu ficar, mas eu estava decidido, eu estava debaixo de uma palavra. Eu falei, Paulo, só tem uma condição de eu sair daqui, eu quero sair daqui abençoado.
Não, amigo, você está abençoado. Eu falei, não, não é assim. E pouca gente sabe disso que eu vou contar para vocês agora. Eu fiquei de joelho, no chão, de joelho, eu e minha mulher. Falei, bota a mão na minha cabeça. Você é uma autoridade sobre minha vida. Eu estou contigo há 10, 11 anos. Você é uma autoridade. E toda autoridade constituída na Terra é constituída por Deus, né? Falei, cara, você é uma autoridade da minha vida. Bota a mão na minha cabeça e me libera para prosperar. Me Uau. libera. Todas as bênçãos estão retidas no mundo espiritual, mas me libera para prosperar. Todas as pessoas que saíram mal da Febracis, saíram pela porta dos fundos, nenhuma prosperou. Uau. Nenhuma. Uau. Uau. 0% prosperou. 0% prosperou. E era o momento de eu sair abençoado, sair pela porta da frente. Foi recebido com muita honra, a gente está falando aqui nos bastidores, né? Então, antes, Vini, da gente falar numa saída de uma empresa, indo para uma outra empresa, a gente tem que cuidar como que a gente sai dessa empresa, porque é exatamente a mochila que a gente sai é a mochila que a gente entra em outra. A gente está chegando ao final do ano. Eu tenho falado com meus mentorados assim, cara, vamos preparar o ano? Não deixa virar o ano. Aí o cara fala, ano que vem vai ser o ano da minha vida. Aí no dia 31 toma tudo, fica bêbado, acorda com a cabeça inchada, fica o dia todo passando mal. Quer dizer, ele já começa o ano mal. O ano já começou. Que terra que você precisa mexer agora para que você jogue a semente certa e germine? As pessoas não entendem isso. É como se fosse ciclos. Não, é agora. O que você precisa fazer? Então, a gente está falando de terminar um projeto e iniciar outro. Mas tão importante quanto terminar e iniciar é como você sai. Saia abençoado pela porta da frente. Saia admirado. Saia de forma com que as pessoas sintam a sua ausência, mas sabem que você está indo para um lugar melhor. Eu acho que esse é o pré-requisito primordial para que você saia de um lugar, de um projeto, e vá para um outro e seja bem sucedido. Exato. Você saiu honrado e com certeza E onde você abençoado. passa, abençoado também, e com certeza onde você passa, essa decisão te traz maravilhas, né? Porque Exatamente. imagina um cara desse tamanho, qualquer pessoa também, né? Se perguntar da gente, o que a gente mais tem é o nosso nome de crédito. Então é crucial isso. E a gente vê, o Zé, muita gente na vida errando assim dessa maneira. Pessoas que entram em negócios e depois vão montar o seu próprio negócio, meio que saindo como se estivesse roubando outro negócio. Em vez de falar com aquela pessoa, olha, meu tempo aqui acabou, né? Eu sou grato a você, você talvez seja grato a mim, e pedir essa benção. Achei isso fenomenal. E lembra que a gente falou no início? Se eu saio com esse sentimento que eu roubei, que eu não fui correto, eu vou para o próximo projeto, posso até prosperar no primeiro momento. Mas aquele senso de justiça que todos nós temos vai falar para você, ei, É a sabotagem. você lembra lá como é que você Sim. saiu? Você lembra? Sim. E aí você não permanece. Você me falou uma coisa que eu guardei até hoje. Tudo que é roubado não prospera. Então, se alguém rouba uma ideia sua e te desonra nesse roubo de tomar a sua ideia, essa ideia não prospera. A gente Não vê o tempo todo, assim, não com o nosso negócio, né? Mas a gente vê muitas pessoas, assim, que trabalham para outras a fim de, não, eu vou pegar toda a informação, vou sair, vou montar o meu próprio. Não prospera. Não prospera. Porque existe o senso de justiça Sim. que vai gerar autossabotagem. Porque, olha só, eu já falei isso para você, vou repetir. Se eu saio mal, eu sou culpado. Eu tenho a culpa dentro de mim. E só tem um jeito de eu me livrar da culpa. Sabe qual é? Você sabe qual é? Sabotagem. Tendo insucesso. Pega essa. Tendo insucesso. Tendo insucesso em alguma outra área relevante da minha vida. Exemplo. Imagina, nós somos sócios, passei a perna. Beleza? E aí eu prosperei no início. E posso até continuar prosperando. Mas aquela culpa, ela está aqui. Uhum. Falando comigo Eu sei todos que eu os dias. fiz, né? Aí vamos, a segunda área importante para mim, meu conjugal. Meu conjugal é muito importante. Eu vou aqui no conjugal e saboto meu conjugal, faço alguma besteira, traio minha mulher, faço alguma besteira. Para quê? Para isso aqui não ficar legal, eu vou arruinar isso aqui e eu vou chegar para essa culpa de ter te roubado e falar assim, ei, culpa, tudo bem? Culpa, eu sei que eu fiz besteira, mas Eu tô pagando preço. olha meu casamento. Sim. Meu casamento acabou. Tô querendo anular a culpa. Pô, culpa, aqui, meu casamento acabou. Então tá bom, eu vou pagar o preço. O preço da culpa é meu casamento ruim e aí eu atenuo a dor da culpa. Olha que maldição. Você já tratou muito isso em muita gente, né? Muita coisa.
E o Yuri me contou já alguns casos que a pessoa sai chorando, né, do atendimento com você. Para poucos empresários, você ainda faz esse 1 a 1, né? Você Sim. falou até para mim que ganha muito bem, eu sei quanto você ganha, né, para isso, mas você estava evitando fazer porque é um desgaste, né, do Emocional. dia e tal, tudo mais, e tempo, né, porque o tempo cada vez é mais Porque o escasso. que acontece, Vini? O empresário, ele tem a cabeça, a seguinte mentalidade, na maioria deles, né? Não todos. Cara, para eu crescer, para eu romper o próximo nível, para eu tornar minha empresa milionária, para eu ter o valuation XYZ, eu preciso buscar habilidade de equity, habilidade de gestão, habilidade de vendas, habilidade disso, daquilo. Então ele fica se municiando de técnica. Sim, Só que a real às vezes é a culpa, tá dentro, pô. sim. Às vezes Tá é algo não dentro. resolvido na infância, algo não resolvido que ele fez, como o Zé explicou. E eu acho isso tão importante, né, Zé, que eu ia fazer um coach contigo, a sessão é 10 mil, não sei se aumentou, né? Mas a gente chegou a pagar, só que o Yuri falou pra fazer com a Renata, sua esposa. Ele que decidiu que eu ia fazer com o Zé, né? É muito Só boa. que aí, uma coisa que você falou, Vini, você em negócio acho que ia ser bem resolvido. Vê se tem alguma coisa aí pra identificar a nível pessoal. Aí eu fui fazer com a Renata, amei, cara, amei, amei. Ela é muito boa. E eu descobri uma coisa, ô Yuri, minha infância foi boa, cara. Sabia? Descobri com a Renata. Porque ela falou, cara, tu não tem muito trauma aqui na tua infância pra ver. E eu de fato lembro que a minha infância foi boa. Maneiro. Mas muito empresário, cara, ele às vezes não prospera por alguma culpa na infância, algum problema lá. Eu queria que você Total. falasse sobre isso, porque a Renata foi certeira, ó. Um problema muitas vezes do cara não prosperar, não ter sucesso, é coisa na infância por causa do pai e da mãe. Eu vou falar alguns modelos que vai ficar bacana. Tipo, sabe aquele filho que tem uma honra pelo pai, assim, absurdo, uma admiração, um carinho, um sentimento de honra? Sabe qual é o decreto sobre a vida desse cara? Se ele não se cuidar, a performance que o pai teve. E eu, às vezes, pego isso para estudar. Às vezes, a performance financeira, comercial, empresarial dele é exatamente igual ao do pai. Ele repete o mesmo padrão. Ah, meu pai ganhou dinheiro até 30 anos, depois quebrou, depois não sei o quê, e hoje ele vive assim. Aí eu pego a linha do tempo do cara. É exatamente igual. Exatamente igual. Então, por quê? Porque existe um decreto dele de respeito. E muitas vezes, quando esse pai já teve dinheiro e passa a não ter dinheiro agora, o filho se sente impedido de ter um resultado acima do pai, com medo de desonrar o pai com aquele resultado. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Outro modelo que muito Uau. comum. Estou dizendo modelos aqui, né? Uhum. Podia fazer um livro disso, né? Ninguém fala isso. Ninguém. Quem Tá tu bom. conhece É fala isso. verdade, eu aprendi contigo Uhum. com a Renata, com ele. Olha essa parada aqui. Pai que separa da mãe, né? E aí tem filha. E constitui outro casamento. E nesse outro casamento, o padrão de vida do novo casamento é muito maior que desse aqui, certo? Sim. Pegou, né? Então, Sim. casou, tinha uma filha aqui, casou de novo, ou se juntou, e esse padrão aqui é totalmente diferente desse. Então, essa criança às vezes passa com o pai aqui, vê, caramba, aqui tem isso, aqui não tem. A tendência é que essa menina tenha sérios problemas financeiros. Que não consiga prosperar, que vai ser endividada, vai dever cartão, vai dever não sei o quê. Por quê? É o único jeito que ela tem de manter um elo com o pai, de poder estar vulnerável e ter o cuidado do pai para cuidar das finanças dela. Olha Uau. que loucura. Que loucura. Que Que loucura. loucura, né? E muitas vezes, essa menina se endivida, vai ao banco, na figura do gerente, que vai lá, consolida aquela dívida, divide em 40 vezes, 50 vezes, e ali ela transfere para o gerente uma coisa de paternidade que ela não teve de cuidado. Olha que loucura. Que loucura. Então, irmão, é muito sinistro O isso. mundo A emocional gente fala é assim, fantástico. parece loucura, mas quando a gente vai ver, na realidade, é exatamente assim. Não, a gente, por exemplo, o Exato. primeiro modelo que você falou, a gente tem um conhecido, o Giovanni. O Giovanni viveu exatamente esse modelo. Ele criava negócios, subia o negócio, mas aí, perdeu a graça. Ele perdia o negócio. Ele subia negócio, perdeu a graça. E aí ele foi É. descobrir que sempre quando ele passava o pai, Exatamente. financeiramente falando, ele criava um mecanismo de autossabotagem para voltar. Até hoje, tá? Olha, até hoje. Pra ver como é forte, né? resolveu Mesmo o problema, sabendo que. Até hoje. Mesmo sabendo que é Aqui, isso. Até hoje. E eu sou tão cabreiro com isso, né? Porque eu lembrei que eu ainda tinha uma sessão com a Renata, que era, eu não sei se é a última, eu acho que é a última. E aí a gente tá indo para um novo patamar agora.
né? Tem, além da nossa empresa, Full Sales, que está indo bem, graças a Deus, a gente tem uma incorporação imobiliária para fazer que já está dando certo. Amém. E aí eu pensei, cara, eu vou me resguardar. Se tiver algum bloqueio, a Renata que vai tirar. Já tiro antecipadamente. E às vezes eu vou levar até o Yuri, né, cara? Vou deixar ali, ó. Às vezes a última sessão eu vou deixar pra você, que ainda tem o crédito lá, hein, cara. Mas eu levo isso muito a sério. E uma coisa que eu fazia, Zé, hoje em dia eu oro todo dia. E peço a Deus, hoje a minha mentalização é com Deus, tá? É assim que eu faço. Mas antigamente o primeiro estágio de mentalização era ler um livro repetidas vezes, que era O Segredo da Mente Milionária. Top. Eu li 12 vezes no ano. E eu fazia um brainwash na minha cabeça, insano. Eu contei o Yuri sabe dessa história. Quando eu tinha 25, 26 anos, cara, eu tinha 24, eu tinha 20 mil na conta acumulado de estágio, porque eu queria acumular para investir no negócio, já começando nesse livro. E na minha cabeça eu ia fazer 1 milhão, e tava lá, 2016 eu tinha mais de 1 milhão e 300 mil na conta. Na minha conta, pessoa física. E o que eu devo isso? A ler esse livro, assim, o tempo todo. Eu era alucinado. Aí a minha família se distanciou de mim de uma maneira incrível, porque o meu foco era tão forte em trabalho que eu distanciei da família. E aí hoje eu recupero esse balanço, mas naquela época era assim. E outra coisa que eu fazia... Olha o decreto, hein? Olha os decretos. Vou olhar. Tá gravado, eu vou olhar de novo. E aí depois eu comecei a ouvir um áudio do Napoleon Hill todo dia. É o mesmo áudio. Era a palestra dele de 1952 lá em Chicago. E tem as palavras tão fortes lá que falam: você não pode falhar até que você ache que você pode falhar. No momento que você acreditar que você não pode falhar, você não vai falhar. Isso eu ouvia todo dia. Cara, isso é uma defesa muito boa pro dia a dia, porque o dia a dia te dá porrada. E agora, se você tá calejado, você pode cair no chão, você pode ir à lona, você levanta meio minuto e continua como não tivesse nada. E eu queria perguntar para você, Zé, que recursos, que ferramentas você passa assim para pessoa que tem esse problema, acho que todo ser humano tem algum problema aí na infância, de ressignificar e trabalhar isso e continuar prosperando, apesar disso ter acontecido na vida da pessoa. Ferramenta de identificação ou de ressignificação? Acho que as duas, que assim, usar a ferramenta de ouvir o mesmo áudio todo dia. Mas o que mais essa pessoa pode fazer caso tenha. Acho que vale tu falar identificação e depois de ressignificação. Exatamente. Identificação vai muito da linha do tempo, né? Nós repetimos um padrão ou revelamos um padrão, né? Então, geralmente, não existe acaso, né? Você nasce com um HD vazio e você aprende com pai e mãe, ou com pai e mãe substitutos, ou as pessoas que te influenciaram na tua infância. Nós somos biopsicossocial, então o meio influencia, mas o que teu pai e tua mãe, que são autoridade, falaram? Como é que eles viveram aquela situação? Que decretos eles falaram sobre você? Se ia dar certo, não ia dar certo? Eu estou repetindo o padrão de algum dos dois? Geralmente eu repito ou eu vou para o outro extremo, né? Eu me revolto e vou para um outro extremo e faço totalmente o contrário. Sim. Identifiquei. Aonde está atuando hoje na nossa vida? Aliás, onde não há multiplicação em nenhuma área da nossa vida hoje, não há presença de Deus, não há, né? Que nós nascemos para multiplicar. Entendi? Beleza. Tem uma origem. Eu vou entender a origem. Nós temos a plasticidade neural, a capacidade que a gente tem, né, de criar novas conexões neurais. Hoje nós temos conexões neurais preferenciais. Então você capta uma informação, capta uma situação e você decide de acordo com aquilo que você aprendeu. Ou seja, você decide com aquela conexão neural preferencial, que ela é mais rápida que uma outra conexão neural. Então você tem um padrão de comportamento e decisões que faz com que você tenha exatamente esse cabelo, essa camisa, essa barriga, essa condição financeira, os teus relacionamentos, de acordo com as conexões neurais preferenciais. Identificamos, nós podemos reprogramar graças à plasticidade neural. Como? Criando repetição, que você acabou de falar para todo mundo. Eu ouvi aquilo todo dia, várias vezes. Então, eu torno aquela conexão várias vezes. Novo hábito, novo hábito, novo hábito, novo hábito, nova conexão neural. Quando me abstenho de fazer a conexão neural antiga e essa conexão neural passa a ser preferencial, como é que é isso? A conexão neural preferencial é revestida de uma coisa chamada baía de mielina, que torna essa conexão mais rápida. Então, essa conexão agora passa a valer. Se essa conexão neural é a preferencial, o resultado é diferente. Eu vou captar e vou me comportar e vou decidir de uma forma totalmente diferente. Então, existem duas formas de reprogramação. Por repetição
ou sob forte impacto emocional. Legal. A primeira vez que eu vi isso, parecia balela. Por isso que a Renata deve fazer vários exercícios aí de forte impacto emocional. Faz. Ele chegou Fez lá um dia desse, caraca, eu fiz o elevador, mano. Eu falei, ih, filho, tomou porrada, hein? Que o elevador é O sinistro. elevador é sinistro. Eu já fiz um elevador que demorou 1 hora, já mandou? 1 hora e pouco. Caraca. 1 hora e pouco. Então, repetição ou forte impacto emocional? Zé, dá um exemplo disso. O Paulo até dá esse exemplo. Tinha um casal, né? Tava lá namorando, e a mulher trabalhava na indústria farmacêutica, ia pegar um avião para uma outra cidade, para atender uma outra cidade, foi para o aeroporto, não tinha teto, voltou para casa para fazer uma surpresa pro marido, tá ouvindo vozes no quarto dela. Quando chegou no quarto, quem estava no quarto? A melhor amiga com o marido. Foi seu forte impacto emocional? Sim. Foi ou não foi? Foi. A melhor amiga com o marido? Quais as crenças instauradas naquele momento para ela? Que mulher presta? Não, que a mulher não presta e que eu não posso ter o quê? Amiga. Sim. Então, homem, eu não posso me entregar a homem nenhum e que eu não posso ter amiga mulher. E ela ficou 5 anos sem ter uma amizade com nenhum tipo de mulher e evitando todo e qualquer tipo de relacionamento. Forte impacto emocional gerou um trauma. O que é o trauma? Algo que me gerou dor e que eu não quero viver novamente. O que é o trauma? Eu vou me proteger de ter isso. E tudo aquilo que quiser reeditar aquilo na minha vida de novo, eu vou o quê? Repelir. É o caso, por exemplo, aquela criança, sabe aquela criança sapeca que fala com todo mundo? Fala com todo mundo. Pô, aquela criança foi bulinada, foi abusada. Foi forte impacto emocional? Sim. Tá. Muitas vezes ela perde aquela identidade daquela criança faceira, simpática, e passa a ser uma pessoa introspectiva. A introspecção é uma característica da essência dela? Não. Não. Mas passa a ser uma defesa para que ela não viva novamente o que ela viveu de ser bulinada, Sim. Muitas vezes a gordura. Entende? E aí eu me abstenho daquilo, eu me Sim. protejo daquilo. Por exemplo, pessoas de hoje, eu vejo às vezes cara fortão, barbão, não sei o quê, e eu converso com o cara 2 minutos e falo, cara, esse cara não é nada disso, isso é uma proteção. É que esse cara cria um estereótipo de machão, de forte, de não sei o quê, mas ele não é nada disso. Ele é um doce de homem, só que ele já foi tão sacaneado, tão passado para trás, que ele cria um estereótipo para repelir, para que ele venha viver novamente isso. Olha que loucura. Que loucura. Exatamente. O ser humano é muito complexo. Né? E aí a gente Então pensa a linha que é básica, somente né? Você negócio, identificar e você reprogramar. Identificar e reprogramar. Ou por repetição, ou forte impacto emocional. Caramba. E aí também entra alguns pontos. Se expor a novos ambientes. Sim. Aí é a consolidação, né, Yuri? É a Consolidação. mudança de mesas, ambientes, comunicação, postura, fisiologia. Sim. Você muda tudo. Fisiologia. Eu já fiz Sim. ferramenta, Vini, que a pessoa sentava de uma forma e levantava de outra, com outro time de voz. Caramba. Outro time de voz. Eu vejo hoje as pessoas, infelizmente, tratando hoje o sintoma final, né? O efeito. E não indo lá na causa, cara. Uhum. Eu não sei se você estava nessa turma, eu atendi uma menina que ela tinha compulsão por compras. Uhum. Uhum. Linda! Linda! Casamento destruído, toda endividada. Pegava cartão de crédito escondido do marido, toda endividada. Foi fazer uma ferramenta comigo, na frente de todo mundo. Olha que loucura. Aí eu, meu Deus do céu. E eu tô na ferramenta, botei ela de olhos fechados, né? Você já sabia que era essa? Não, olha que loucura. E no meio, e Vini, não vinha. Imagina, uma lotada, e não vinha. De onde está a origem disso? Porque tudo tem uma origem. Sim. Você vive hoje, tem uma origem, né? E não vinha. Até que eu falei, cara, me conta a história. Meu pai tinha tantos anos, meu pai saiu de casa, abandonou a minha mãe, tá, e aí? Falei, pô, mas isso geralmente é problema de endividamento, mas não compulsão por compra. Eu queria achar compulsão por compra, tá? Sim. E eu queria entender a causa. Me fala mais. Até que eu falei, fui morar na casa da minha tia. Tá, como é que era lá? Aí a fisionomia já mudou. Tá. Aí me traz a cena lá, vai lá pra casa da tua tia. Vai, fecha teu olho e vai pra lá. Meu irmão, aí ela começa a trincar o dente. Assim, ó. Trincar o dente. Você tá onde? Eu tô debaixo da mesa. Olha que louco, tô debaixo da mesa. O que você tá fazendo debaixo da mesa? Meu primo tá me dando comida escondido. Porque eu comi a sobra dele. Aí eu falei, pô, beleza. Mas eu não achei a causa. Meu irmão, e a turma lotada, né? Pô, e eu ali, caramba, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, me deu um estalo, Vini. Como é que você tava vestido? Mano, quando eu pergunto pra ela como é que você tá vestida, ela começa a ficar assim, ó. Como é que você tá vestido? Me fala. Meu irmão, ela dá um grito.
Eu tava com a roupa do meu primo. Olha isso. Caraca. Tava com a roupa do meu primo. Tá, e ela, respiração. O que você fala? O que você falou pra você mesmo? Tava pregando os decretos Sim. que ela fez pra ela naquele momento. Porque esses decretos da infância valem até hoje. Irmão. Sim. Aí, o que você falou pra você mesmo? Irmão, cena de cinema. Caramba. Quando eu crescer, eu vou ter tudo que eu quiser. Vou comprar 1, 2, 3 calças, 1, 2, 3 camisas. Vou ter o que eu quiser. Cara, é. Pegou a raiz. Achando. Que loucura. Um ano depois, acho que a Águeda estava lá. Um ano depois, essa pessoa vai lá com o nenenzinho, casamento restaurado, finanças restaurado e com uma filha. Uau. Sensacional. Né? Que legal, cara. Que legal. Muito maneiro. Que legal. Que Isso eu legal. sinto falta. Imagina, Isso eu cara. sinto muito falta, sabia? Que legal. Isso eu sinto muito Eu sinto falta disso também. É. Eu sinto falta. E Esse momento, mano. tem muita gente que é cética com esse tipo de coisa, mas eu acho que a raiz. Cético é defesa. É isso que eu ia falar. Você era um pouco cético, Vini? Eu era? Sim, Ah, ok. bastante. Aceito. Era mesmo? É. Sim. Não, mas eu sou convencível também. Não, mas você era cético. É porque a gente. Eu não conhecia A também, gente né? pegou muito pesado contigo lá em casa naquele churrasco. A gente, assim, eu até falei, Renata, vamos até profundidade de 2 metros. Tá. Não vamos passar 2 metros. E aí te convenceu É. pela tua racionalidade. Mas você é cético. Todo cara cético, né? É fruto de uma racionalidade aprendida ou Aham. uma defesa de segredos que não quero externalizar. Sim. E eu me torno um cético. Exatamente. Tipo assim, não quero que mexam nessa caixinha Não. aqui. É, E se exatamente. mexer, Não, espirra, tá? e eu fiquei bem melhor com a Renata. Isso aí é. Então, por exemplo, é interessante falar, porque, por exemplo, porque eu e Roberto a gente conversava, né? Então teve uma situação que eu virei pra Roberto e falei assim, ó, o Vinícius tem algum problema aqui. Então, fica ligado e conversa com ele, porque é a esposa. Aí depois ela me ligou. Aí aconteceu um episódio que ela falou, ó, tem problema mesmo. Que aconteceu uma situação lá e tal. Falei, não, tem problema aí. Aí foi quando eu, lá em casa, na sala, eu falei assim, cara, olha pra isso aqui. Isso aqui tu tem que olhar. A gente tá aqui Sobre amigo, isso. não tá, é amigo? Quê? A gente tá aqui amigo, não tá? Tá. Mas você tinha muita dificuldade de demonstrar teus sentimentos, cara. Isso é verdade. Muita coisa, Isso é cara. verdade. Uma preservação absurda de demonstrar sentimento, um distanciamento, quase Cara, uma frigidez teve uma- de não. mostrar. Só que eu faço leitura de pessoas, Renato Sim. também. Então a gente entrava em você, sabia. E você mantinha homem de gelo ali para não externalizar, né? Não, Que bom cara, que você se livrou disso. eu não sei Se se livrou você disso? lembra. Já se livrou disso? Eu não sei se você lembra uma vez. Eu nunca esqueci disso. Cara, eu tomei uma apunhalada de uma pessoa que pra mim era uma pessoa que eu considerava demais, né? Tô sabendo. E aí eu tava saindo na época eu tava saindo da casa que eu moro e, pum, recebi a notícia e, cara, eu comecei a chorar, assim, fiquei mal. Aí eu cheguei em casa e eu chamei o Vini numa call, eu comecei a falar, velho. Aí eu falei, cara, tipo assim, mal, sabe? Filho, ele fez assim, Yuri, mas vamos falar sobre faturamento? Mentira. Aí eu, tipo assim, aí a Andressa falou, até que ela tava passando na hora, ela falou assim, ué, o que aconteceu ali? Filha, falando do meu sentimento aí, vamos falar de faturamento. É. Tu lembra disso? Lembro. Claro que eu lembro. Quer dizer, eu lembro mais Na ou hora menos, eu com ri, certeza. assim, na Eu hora sei, ele eu sei me qual a pessoa que desconcertou. você contou. Na né? hora ele me desconcertou. Entendi. Porque eu achei aquilo engraçado, tá ligado? Esse caralho, velho. Por dentro eu dei uma risada assim, tipo assim. Mas você sabe por que ele fez isso? Porque ele não se vê e não quer ver ninguém em situação de vulnerabilidade. Uhum. Então, o inconsciente dele falou: como é que eu tiro esse cara dessa vulnerabilidade? E por que ele falou faturamento? Porque é teu ponto forte. Ele quis trazer para uma fortaleza e não para fraqueza. Não é porque ele é insensível. É porque ele não lida bem com as vulnerabilidades. A explicação depois dele foi. Não, não é nada disso. Não, depois ele falou assim, cara, eu quis mudar. Como é que tu falou? Não lembro. Eu quis Também. mudar o assunto pra tirar você do foco. O inconsciente, o É, consciente então- dele falou o seguinte: como é que eu tiro esse cara que está vulnerável, chateado, chorando na minha frente, que eu não quero ter essa visão dele? Então, eu vou falar de algo que ele é bom, que ele é responsável e que ele contribui muito. Faturamento. Isso é verdade. Olha. É Não por é isso não? que eu trabalho com o que eu trabalho, pô.
Exatamente. Tô lá, voltando na Renata aí na. Ia ser quinta-feira, eu vou pra Angra dos Reis, não vou estar, mas a gente tá remarcando aí pra fazer mais uma Mas foi sessão, engraçado. né? Zé, vamos lá. Cara, hoje tu atende grandes empresários, né? Se você, eu sei que pessoas que estão assistindo a gente aqui são empresários, empreendedores que estão começando, outros já estão consolidados. Se tu falasse assim, cara, eu quero, quero que você olhe para uma única coisa, porque isso aqui pode ser o seu maior impeditivo da sua prosperidade. Uma única coisa. Uma única Um coisa. empresário que está começando, Vamos lá, vamos botar um que está começando, um que já está começando a ter escala e um que já entrou na escala. cara, em vez de falar uma coisa, eu queria falar uma outra coisa que vai fazer mais sentido. Presta atenção Tá. numa coisa. Todos nós temos dons e talentos, concorda? Sim. Todos nós temos dons e talentos. Por que a Bíblia fala que semente pegou uma terra fértil, prosperou, outra terra pedregosa e outra não prosperou? Então existe a terra fértil e existe a semente que todos nós temos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nós temos semente. E eu acho que hoje o ser humano se compara muito. Eu não tenho a habilidade do Vini, cara. Eu não tenho. Eu tenho as minhas. Comparar. Uhum. Sacou? Então eu preciso olhar para mim como alguém valoroso, que tem algo para semear. E por que pessoas prosperam e outras não prosperam? Porque às vezes eu pego a minha semente, até consigo encontrar dentro de mim a semente, mas aí eu quero semear uma coisa que não tem nada a ver com o que eu nasci para fazer. Não tem nada a ver. E aí a tal da terra pedregosa, ela não recebe aquela semente. E eu passo uma vida inteira querendo semear numa terra que não vai germinar. Que não vai germinar. E isso acontece muito no empresariado. Trazendo agora por causa do empresário. Cara, tem pessoas insistindo em fazer coisas que não nasceram para fazer. Querendo grandes resultados. Não nasceram para fazer. Porque disseram para ela que ali é o caminho mais fácil, né? Ou a moda, ou o jeito. Cara, eu tenho meu jeito, você tem o seu, o do Vini tem o dele. Cara, lógico, eu vou modelar o Vini, vou modelar você, vou aprender. A gente tá falando sobre isso aqui antes de começar o podcast, mas eu tenho as minhas particularidades. E eu acho que a terra fértil é a terra que tem um alinhamento com o que eu nasci para fazer, com o meu propósito de vida. E quando encontra, isso vai germinar. O empresário que está começando, cara, ó, primeira coisa que ele tem que entender é que ele vai ter que ser disciplinado, ele vai ter que ser um exímio conhecedor de pessoas, um exímio, né? Um exímio conhecedor, ele vai ter que ser um cara diligente, disciplinado, consistente, e ele vai ter que buscar aprendizado constante. O que é diligente? Só pra galera saber. Cara, é o cara que ele é zeloso. Ele é zeloso naquilo que ele faz. Ele delega, mas ele checa. Ele é diligente naquilo que ele faz. Ele não aceita um erro baseado naquilo que você fez. Ele toma conta do processo. Eu vejo pessoas delargando suas empresas. Delargando, não tendo métodos de controle. Então, assim, sabe, Yuri? Eu acho que falta hoje o empresariado, primeiro, capacitação, alinhamento de propósito, ver ele como alguém valoroso, conhecedor de pessoas, consistência no que ele faz. O jogo do empresário é o jogo do médio e longo prazo. Os caras querem resultado muito rápido. Os caras querem payback em 3, 6 meses. Cara, isso não existe. Então, assim, cara, eu vou jogar um jogo do longo prazo, eu vou me cercar de pessoas melhores que eu vou contratar pessoas para posições estratégicas na minha empresa. Pessoas que, cara, eu possa delegar, cobrar, mas pessoas de um nível e peritos naquilo que fazem. Eu vejo pessoas com muita dificuldade em contratar pessoas melhores que ela. Nós temos uma tendência de ser essas pessoas, porque o dominante tem uma tendência a querer ser o cara da operação. Então, inconscientemente, eu me cerco de pessoas sempre pior que eu. Eu faço um evento com pessoas pior que eu. Eu me incomodo quando alguém talvez brilhe mais que eu no palco. Faça melhor que eu. Um caso emblemático disso, engraçado, o meu pai, a gente tinha um posto de gasolina e nós estávamos contratando um gerente. E aí chegamos no processo final, tinha um tal de Henrique, cara excepcional. Excepcional, Yuri. Excepcional. E no meio da entrevista, meu pai falou assim, filho, Zé, queria falar contigo. Eu falei, pô, pai, a gente tá no meio da entrevista. Não, tem que ser agora. E aí eu saí e fui falar com meu pai. Meu pai falou assim, eu falei, pai, o que houve, cara? O cara é muito bom, a gente tava na entrevista, o que houve? Aí, filho, exatamente isso, ele é muito bom.
Ele é melhor que nós e vai botar a gente no bolso. E não contratou. Por quê? Porque ele tinha a necessidade, até porque está com uma idade, e quando você vai ficando com idade, você não tem a dinâmica do jovem. E nesse avanço tecnológico que a gente está vivendo, a gente acaba ficando obsoleto. Nós já estamos ficando obsoletos em relação a essa galera nova de IA. Então a tendência é, cara, vou perder meu protagonismo aqui. E aí eu me cerco de pessoas piores que têm uma dependência emocional, uma dependência de conhecimento minha, e aí eu preservo meu posto de sabedoria. Só que a empresa vai ser sempre do tamanho desse cara. Um outro erro estratégico, Yuri, é quando eu trago troféus do passado para o presente. Quando eu falo, eu posso falar para você, pô, Yuri, mas eu fui sei lá, um dos caras mais proeminentes lá da outra empresa. Eu fiz o maior método da história, quando o meu primeiro, fui o melhor terceiro. Beleza, isso trazer a memória aquilo não traz esperança, mas isso não me garante hoje mais nada. Entender que os troféus do passado hoje não servem para mim para nada, a não ser para me trazer a crença de capacidade que eu posso realizar de novo. Mas eu preciso aprender que, cara, aquele conhecimento serviu para aquele momento. Que conhecimento novo que eu tenho que buscar, que pessoas novas, que associações que eu tenho que fazer. Vocês têm uma empresa no qual eu entendi que precisava da empresa de vocês. Coisa inimaginável. Então, assim, pô, vou contratar. Eu sei de comercial, eu sei de funil, eu sei de estratégia, eu sei. Mas vocês sabem mais. E olha que legal, fazendo uma vírgula aqui, eu tava em Floripa, né? Eu tava em Floripa, tava no evento no Master lá do Brasão, e o Zé mandou uma mensagem, irmão, preciso falar contigo. Né? E aí, eu não consegui falar contigo no dia anterior, e aí no dia seguinte tu mandou de novo mensagem, pô, preciso falar contigo. Falei, me liga. Tu me ligou. E me ligou pra me pedir conselho. Legal, cara. Me ligou pra me pedir conselho. Cara, o que eu faço aqui? Aí eu falei assim, caraca, o Zé tá me ligando pra me pedir conselho, cara. Louco, né? Legal. E sempre, mano, e se você não faz isso, é arrogante. Sim. A Bíblia fala de multidão de conselheiros. Uau. Todas as piores decisões que eu tomei na minha vida, ô Vinícius, foram decisões monocráticas. Toda decisão colegiada, você mitiga o risco. Toda vez que você faz um negócio com um especialista, com um cara que tem aquele know-how, tem aquele conhecimento, você mitiga o risco. Por que eu não vou ligar para o Yuri? Um cara que eu confio, tenho aliança, conhece do que está falando e tem resultado, pô. Pô, ele pode estar vendo coisa que eu não estou vendo. E realmente estava vendo coisas que eu não estava vendo. E foi muito boa aquela ligação. Eu aprendi com ela. Cara, ô Yuri, isso que você está falando é tão óbvio, é que pra gente não é óbvio, né? Ou não deveria ser. Você sabe que Jorge Paulo Lemann escreveu uma carta para vários CEOs do mundo, né? Antes desse complexo Ambev. Um cara só respondeu. Sam Altman, ex-CEO, né? Morreu do Walmart. E eles foram encontrar em Arkansas. E dizem, né, que se encontraram lá numa caminhonete com um cachorro. Diz que Sam Altman, na época, o cara mais poderoso do mundo, o cara com o melhor resultado do mundo, fez inúmeras perguntas para Jorge Paulo Lemann, para saber como era o mercado do Brasil, não sei o quê. Então, assim, cara, eu falei isso pro meu time. Eu falei, se o time é a cara do líder, eu queria dizer o seguinte, se eu até hoje fui um cara arrogante, e estou passando para vocês, eu quero sepultar isso hoje. Eu falei da mentoria, falei, se nós temos uma mentoria full sales, do qual os caras faturam 2 milhões por mês, você tem tantos acelerados e nós não estamos utilizando, nós todos somos arrogantes. Nós todos somos arrogantes. Estamos com o resultado melhor que o deles? Não. Então, aprenda com eles. É mandatório, vocês precisam aprender com eles. Eu falei isso com o time. Legal, que coisa boa. Falei isso com o time. Legal. Porque a gente está falando, né? Arrogância, autossuficiência te leva à estagnação. Quando eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Se eu não preciso de ninguém, eu não cresço, porra. Exatamente. Pô, lógico que eu posso aprender contigo todos os dias, com o Vini, com o Matuta, todos os dias. Aliás, com o teu time, com o Caetano, tem outro cara. Só gente boa. E eu quero aprender. Eu quero crescer. Eu tenho minhas qualidades? Tenho. Eu posso te acrescentar alguma coisa? Posso. Posso te acrescentar coisa? Posso. E devo. Mas eu ser ignorante ao ponto de não querer aprender com vocês, isso é uma idiotice. E só idiota não aprende com pessoas.
Legal, cara, legal. E a gente tá aprendendo muito aqui, né? Acho que esse podcast que a gente faz é também um aprendizado. Eu tô sentindo Eu que é uma descobri que eu tô no mentoria. decreto, pô. Eu É, tô agoniado desde o começo do podcast. imagina, né? O Yuri já tem a lista pra executar depois do dia de hoje, Eu né? tenho até uma teoria, tá? Boa, eu quero ouvir. manda. Eu quero ouvir. Eu não sei quanto tá hoje, nem precisa falar, mas ele falou um número aqui de 1.3, 1.4, quando ele tinha quantos anos? Peraí, 26, eu acho. com 26 anos eu tinha isso na conta. 1.4, É, tá. Eu acho que vocês devem estar próximo desse 1.4, 1.5 aí por mês. tá por aí. Eita. Já Aí, ó. batemos no 1.6 e Eita, Vini, ó. Eu acho É. que tu também é o problema. se eu tiver o decreto que não tem mais. Decreto. tem Você mais tem problema. esse decreto Eu também. vou Você falou, eu decretar. vou ter, olha o número, 1 ponto não sei o quê, 1 ponto não sei o quê. E vocês estão no 1 ponto alguma coisa, irmão. É, Não existe coincidência, Bini. não existe, Não cara. existe. Cara, vamos trabalhar para isso aí. Vamos. Amanhã a gente vai traçar um Não, plano para. Claro. Tá repreendido, está pra lá. Exatamente. Mas o Yuri, ele puxou. O Yuri é o cara que, quando puxa a liderança muito bem. O cara do processo, ele é o cara das pessoas, né? É mais ou menos assim. Só que ele puxou hoje a reunião de liderança, assim, cara, o que a gente está fazendo que pode estar bloqueando essa meta que a gente já decretou, a gente, ó, colocou lá no nome do grupo 2 milhões, bora viajar, que é a nossa meta e tudo mais. O que a gente está fazendo para não atingir isso? Porque a gente está fazendo alguma coisa, não tem desculpa, é a gente que Não, tá fazendo. porque qual foi o lance? E ele falou assim, cara, será que sou eu? Ele falou de maneira super humilde, achei muito, muito bom, né? Eu fiquei me perguntando hoje, será que sou eu? O né? problema da O Full problema? Sou eu que estou travando. E São os todo decretos. mundo se perguntou por quê. Ele primeiro perguntou para si, será que sou eu? Todo mundo Porque deve eu ter se falei, cara, não faz sentido a gente não bater 2 milhões de faturamento. A gente tem time, a gente tem produto, a gente tem processo, a gente tem dinheiro para botar tráfego, a gente tem pessoas, a gente tem comercial. Não faz sentido. E hoje eu acordei agoniado. E eu falei assim, cara, o problema sou eu, pô. Será que o problema sou eu? E aí eu compartilhei isso com o time. Falei, será que o problema sou eu? Será que o problema está sendo você, talvez? Então eu quero que você reflita. Será que eu tô sendo o problema da Full Sales? Porque eu tô refletindo sobre isso. E aí no podcast, tu termina que tu mata minha charada do decreto. Caraca, pois é. Não, Vamos- velho, pelo amor de Deus. Pois é. Vocês estão percebendo que eu tô calado aqui, não? Tá mesmo. Tá mesmo. Eu tô Mais, calado. mais que o normal. Não, eu mais tô que o calado porque eu tô agoniado, pô. Como assim, velho? É, caramba. Não, Mas e é louco. mas é a mesma frequência. Aham. Vocês estão na mesma frequência de 1 ponto alguma coisa. Não, eu vou tentar. Não, manter isso aí. estava na minha frequência. Tava. Tava. Tá Tem que maluco. rever os decretos. Mas Tem eu que acho que é isso, cara. A gente primeiro trabalhar no interno para refletir no externo, Tudo. né? Tudo na A vida. gente tem que sempre. E olha que interessante, a gente é empresário, tá no podcast, tá se abrindo aqui a vulnerabilidade, tem que olhar para dentro sempre, a todo momento. Então, Os multimilionários que eu atendo, os caras com maior performance no esporte, são os que pedem ajuda. São os que Olha reconhecem só. as vulnerabilidades. Olha isso. Então, olha que loucura. Os caras que mais têm resultado, os caras que têm mais resultado financeiro, esportivo, artístico, são os que mais me pedem ajuda. Uau. São os que mais reconhecem as vulnerabilidades. Por quê? Se a gente pegar até a Bíblia fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que fala depois? Hein, Yuri, você que é da Bíblia? Se humilhar. Se humilhar. O que é se humilhar, cara? É falar, ó, eu não sou super-homem, não. Eu tenho falha, pô. Uau. Aí fala, eu sararei sua terra, né? Eu curarei e sararei sua terra e te porei, né? Então, assim, pega esse versículo, bota no Google aí. Se meu povo que chama pelo meu nome, aí depois continua. Então, existe uma premissa. Qual é a premissa? O povo chama se humilhar. Então, eu vou externalizar. Zé, para qualquer um, não. Um cara que tem que ter aliança comigo, né? Sim. Segunda Crônicas 7:14. Lei. Se o meu povo que se chamar pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face. Pera, então vamos lá. Vamos por devagar. Se humilhar. Orar. E orar. Buscar a minha face. Presença de Deus. E se afastar dos maus caminhos. Opa. Mudar comportamento, decisões. Olha, isso é Sim, uma aula, sim, mano. sim. Vai. Dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Forte, hein? Forte, mano. Então, assim, existe um. Mas, repete, olha só. Tudo que vem depois passa por um processo de vulnerabilidade, confessar, mostrar que você tem problemas, pedir ajuda. Exatamente.
Quem não pede ajuda é um idiota. Exatamente. Você sabe que a gente tem um perfil comportamental, né? Eu e Yuri. Eu já vi pessoas rompendo relacionamento, se amando. Como é que pode? Se amando, mano. Mano, se amando, apaixonado pelo outro. Sabe por quê? Porque um dos caras era dominante, tinha vulnerabilidade, que o dominante odeia perder, odeia mostrar vulnerabilidade. Ele sofre sozinho. O dominante sofre sozinho. E aí, essa pessoa aqui adentrou na sua vulnerabilidade sem essa pessoa dar o acesso à vulnerabilidade. Ele preferiu romper amando essa pessoa, mas não mostrar essa fraqueza para essa pessoa. Uau. Caramba. Que loucura. Caramba. Que loucura, irmão. Então, pessoas tratadas são pessoas que primeiro reconhecem suas vulnerabilidades, pedem ajuda, Sim. vão para o próximo nível. Exatamente. Uau. Exatamente. E se a gente não se tratar, a gente é refém de. A gente fala loucura, mas é como o mundo é. Mas a gente fica refém justamente de um pensamento que está nos travando e é coisa boba às vezes. Vai ficar naquele nível, Exatamente. vai estabilizar naquele nível. Exatamente. Autossuficiente, estagnação. E esse cara rompeu um casamento, um relacionamento que ama a pessoa. Pô, Amando. pra Amando. gente é bobeira. Amando. Por quê? E se tratar é bobeira. Como é que eu vou mostrar essa fraqueza? Exatamente. Olha que loucura, olha que coisa. Falando de perfil agora, Zé, o Yuri me ensinou muito sobre o perfil. E para mim faz todo sentido. Então o perfil, né, dominante tem 4 perfis, né? É. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E o perfil dominante tem vantagens e também tem desvantagens. Tem a vantagem dessa de não querer, quer dizer, a desvantagem de não querer pedir ajuda. E tem a vantagem também de ser uma pessoa executadora. O que vocês... Vamos lá. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é que não existe perfil ruim, né? Não existe fator ruim. Todos são excelentes. Segunda coisa é que todos nós temos traços dos 4 perfis, só que intensidade diferente, né? Não existe um perfil melhor que o outro. Não existe. Todos têm pontos de melhoria, todos têm características de essência, né? Você falou do dominante que trabalha bem sob pressão, é um executor, né? É aquele cara que, pô, se dá um objetivo, ele vai cumprir aquele objetivo. Mas muitas vezes a gente não sabe como que ele vai cumprir, né? Talvez passando por cima de outras pessoas, talvez um cara mais ríspido, não tenha empatia, não consiga demonstrar fraqueza, não trabalha bem. Por exemplo, um dominante. Sabe por que o Yuri deu certo com vocês? Por quê? Porque ele admira vocês. Bota esse cara para trabalhar com alguém que ele não admire. Ele não performa. De jeito nenhum. Sim. Bota esse cara para ficar subordinado a alguém que está acima dele que ele não admire. Ele vai se tornar o líder paralelo. Ele vai sabotar inconscientemente aquele cara. Então tem essas particularidades. Mas todos são bons. O influente, cara, o influente é um visionário, ele vive no futuro. As descobertas vêm de influente e de conforme. Que, né, conforme faz a ciência, o influente ele viaja. Sim. Ele está lá na frente, pensando coisa que ninguém pensou. Ele é um cara que vive no futuro. E você consegue só de olhar a pessoa saber se ela é C, D, I. Tá, entendi. O influente é aquele cara, que ele é um cara que é um excelente vendedor, persuasivo, ele te convence, é um otimista. Vai dar certo. Trabalha numa empresa e para estar quebrando, não, calma, vai dar tudo certo. O cara está tirando o computador, o oficial de justiça está dizendo, não, calma, vai dar certo. Ele é um otimista. Agora, ele não é um cara de ritmo, ele é um cara de executar, de acompanhar. Isso é enfadonho para ele, porque ele vive no futuro. Ele quer descobrir, ele quer criar, ele quer inovar. Por isso que no vendedor, cada dia está com um jeito diferente, é bom para ele. O cara está numa cidade, está no outro, é bom para ele. Agora, ele não é um cara de rotina, pô. Sim. A rotina mata esse cara. E a gente precisa entender isso. Agora, não tem beleza no influente? Porra. Um cara na parte artística, de venda, de persuasão, não tem igual. Legal. O estável é o cara mais empático, cara. Meu filho é estável. Deus foi tão bom comigo que me ensinou sobre isso, meu filho. Meu filho, agora mesmo está se formando, cara. Olha a atitude do meu filho. Eu vou dizer, meu filho tem umas coisas que me surpreendem. Meu filho mandou um áudio para todos os amigos dele, já se formando em medicina agora. Né? Todos os amigos dele. Galera, vou me formar. Eu tenho tantos convites. Eu não tenho convite para todo mundo. Então vamos fazer. Mesmo áudio. Mandou para todos. Eu não tenho convite para todo mundo. Faz o seguinte. Quem puder pagar,
Beleza. Quem não puder pagar, me avisa que eu vou te ajudar a pagar. Olha que loucura, cara. Olha o senso de justiça, olha a empatia. Se colocar no lugar dos outros. Legal, Senso de justiça. legal. É o cara que melhor planeja. Ninguém planeja como estável. Ninguém. Ninguém trabalha no sucesso do cliente como estável. Ninguém. Verdade. Ninguém. Não Verdade. tem jeito, ninguém. Uma empresa que não tem 4 perfis comportamentais, tem uma empresa que está fadada ao fracasso. Tem que ter um estável ali, cara, um sucesso, Sim. um pós-venda. É o cara para escutar. É um cara para planejar. Agora, eu não posso exigir dele o quê? Velocidade. Trabalhar sob pressão. Não vai trabalhar. Ah, Agora, porra, um estável? Porra. O clima da empresa fica diferente, sim. É importante ter na posição certa, né? certo? E o Sim. conforme é o cara da minúcia, do detalhe, né? E você qual que é o perfil teu? É Pô, dominante o quê? Depois que eu falei aqui, ficou fácil. Não, mas aí você tem em geral dois, né? É um e depois o outro. DI. Você né? pode ter 1, 2 e até 3. Tá, e você tem Eu sou um DI. DI. Tá, Mesma coisa que Yuri? eu. Sei. Meu dominante, sabe qual é o meu dominante? Não. 100. 100? Caramba. É porque tem escala. Tu tem nível de. É, Nível. é muito alto, então. 100 né? o teu? 100. Nossa, é super, né? Ó. O dele é DI, o meu é? Você, cara, você é um cara, deve ser totalmente adaptável. Aliás, eu vi teu coisa, você é um cara adaptável, tá na zona de flexibilidade, né? É. Não, o Vini, tu olha. Eu sempre falei, o Vini é camaleão, pô. Ele tá na consegue flexibilidade. O Vini consegue dominante, influente, estável, conforme. Ele transita ali, ó. Porque ele tá na zona de flexibilidade. Eu olhei lá a última vez lá, eu olhei, acho que a Renata me mostrou. Mas eu não Legal. lembro quais são os fatores. Mas é, você tem traços de conformidade? Sim. Ok. Pela tua facilidade que você tem e pela tua preservação de não demonstrar teus sentimentos, né? Quem te exigiu muito na infância, teu pai ou tua mãe? Na infância, talvez meu pai. Teu pai. Tá, É. beleza. Você tem uma propensão a exigir também da mesma forma teus filhos, né? Geralmente o conforme ele tem uma autocobrança maior que os demais perfis, né? Odeia errar. Também tem dificuldade em delegar. E eu não vejo essa dificuldade sua em delegar. Mas de essência tem dificuldade em delegar. Ele não Sim. tem dificuldade legal. Não, Deu lá CD, né? Desse CD, DC. É. Eu acho que o Yuri concorda com isso também. Né? mas é isso mesmo. E tem a dominância do resultado, porque ele é focado no resultado, ele foca sempre no resultado. E aí acentua a dificuldade que você tem de externalizar teus sentimentos. Verdade. Entendeu? Mas eu melhorei com a Renata. A Renata sabe. Eu não sei, né? Eu vou pedir o diagnóstico pra ela, com certeza. Mas temos uma próxima aí. Cara, satisfeito. Satisfeito também, cara. Não, Cara, um dos melhores podcasts que eu já aulaça. gravei. E olha que eu Eu já vou botar o entendo. time todo pra assistir esse podcast. Exatamente. Exatamente. Você que tá vendo, coloca a tua equipe inteira pra ver, você vê, porque essa é a terceira vez que eu ouço um papo profundo assim do Zé. Mas mesmo assim me impressiona. Pra mim, algumas coisas eu já sabia, a gente foi a fundo, mas da primeira vez é muito impactante isso aí. Tamo junto, irmão. Saber disso aí. Cara, sensacional. É. Você que tá aí nos assistindo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para ativar a notificação assim que sair podcast novo. Toda quinta-feira nós estamos aqui com um convidado novo, um convidado incrível. E quem chega ao final tem um presente, né, Vini? Se você é empresário, se você quer ajuste no seu comercial, que a gente olha a sua operação, a gente separa o horário do nosso especialista para olhar a sua operação e identificar gargalos e depois traçar um planejamento, plano de ação para que você possa dar a volta por cima ou que você possa faturar mais, com mais previsibilidade, mais lucro. Primeiro link da descrição, acessa lá e agenda seu diagnóstico comercial 360 aqui com a gente. Perfeito, Vini. Zé, olhando para essa câmera aqui, imagina que lá do outro lado tá um cara que tá precisando de uma esperança, né? O cara que não tá conseguindo decolar com a empresa dele, né? Talvez seja um homem, talvez seja uma mulher, mas que tá desacreditado, sabe? Tá assim, cara, melhor desistir, não é pra mim. Se você pudesse falar uma coisa da sua alma, tirar do seu coração da sua alma, o que que você falaria pra aquela pessoa que tá do outro lado? Cara, a primeira coisa é peça ajuda. Se cerque de pessoas melhor que você e peça ajuda. Reconheça as suas vulnerabilidades
A Bíblia fala sobre multidão de conselheiros, né? Se cerca de pessoas que estão na trajetória para o lugar que você quer ir ou que já chegaram no lugar que você quer ir. E pedir ajuda é um ato de humildade e só os humildes, né, chegam no topo. Seja generoso, aprenda, pratique, bote em prática aquilo que você aprendeu. E, cara, olhe para dentro de você como alguém valoroso. Você não é um erro de fabricação, você tem dons e talentos únicos. Talvez você está semeando na terra errada ou não encontrou dentro de você as sementes. Mas nós acreditamos em você, tá? Então pede ajuda e segue. Seu futuro é brilhante. Uau! Uau! Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, envie esse podcast para alguém que você acredita que faz sentido, que com certeza vai agregar muito na vida dessa pessoa. Então, muito obrigado pela sua presença, um beijo para você, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!